No mês de outubro ele distribuiu 75 centavos e no mês de novembro ele vai distribuir 21 centavos, uma queda abrupta nos dividendos. E isso fez o fundo despencar um pouco. Mas o que está acontecendo? O que eu entendo sobre isso? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a dúvida de um inscrito que perguntou sobre o FIAGRO, que é o Fundo de Investimento do Agronegócio, o BBGO11, que é o FIAGRO do Banco do Brasil. Ele fala: boa tarde, seria possível analisar a baixa que sofre o BBGO11? A gente vai entender o que é essa baixa, tudo que está acontecendo com esse fundo, quais foram as modificações, para a gente poder investir melhor e ter mais ciência, tá bom? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E a gente vai falar sobre o BBGO11, que é um fundo de investimento do agronegócio com base em emissões de CRAs, que são os CRAs, né? Do Banco do Brasil, que é gerido pela BBS. Então ele é um FIAGRO que tem na sua composição de carteira 98,42% de todo o dinheiro que está vindo é investindo nesses CRAs. Só relembrando para quem ainda não conhece os CRAs eles são os certificados de recebíveis do agronegócio. Toda a cadeia do agronegócio, os pequenos produtores que estão ali envolvidos no nosso agro do Brasil, eles precisam de financiamento. Quando você investe em um FIAGRO, você subsidia esse investimento através do fundo de investimento, que é, no caso, o BBGO11, o VG11, a gente tem o RZAG, dentre outros. Então, tudo isso você está subsidiando o desenvolvimento do agronegócio para aquele pequeno produtor. Então, juntam-se vários pequenos produtores que vão ali fazendo financiamentos e empréstimos. Chega uma securitizadora, que é uma outra empresa, reúne esses boletos de dívidas de financiamento que esses pequenos produtores possuem, pequenos, médios, grandes investidores, produtores agrícolas também, criam um pacotinho de dívidas que são chamados dos certificados de recebíveis. Então a securitizadora solta isso no mercado, o gestor do fundo de investimento analisa e adquire isso, passa o dinheiro para o securitizador e para quem pediu financiamento, para o produtor, ele consegue utilizar o dinheiro do financiamento e vai pagando mensalmente o nosso fundo. É tipo como se fosse o mesmo mecanismo de aluguéis, o mesmo mecanismo dos fundos imobiliários que a gente tem no mercado. Então ele é um FIAGRO que tem 98,42% investidos nesses CRAs. Ele iniciou recente, dia 17 de 12 de 2021, e tem 390 milhões de reais geridos na carteira, conta com apenas 11 mil cotistas, pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 14%, a meta dele é superar o CDI, né? E ele tem mais de 50 ativos na carteira. Interessante, pessoal, de entender tudo que está acontecendo nos investimentos, nos fundos imobiliários, nos FIAGROs, é que os FIAGROs eles são um mercado muito novo, muita coisa ainda vai mudar. Algumas cotas vão sofrer, alguns fundos vão sofrer, alguns vão se superar. É um mercado novo para investir. Você que vai investir num fundo de investimento tem que ter ciência de que coisas ruins podem acontecer e como que você faz para diminuir as chances de dar alguma coisa errada nos seus investimentos. Diversificação de carteira. Então sempre falo aqui, eu tenho um vídeo da carteira do canal que é só focado em ações de dividendos, vou deixar um vídeo aqui. Eu tenho também agora uma novidade, que é uma carteira nova que a gente criou para fundos imobiliários também. Eu vou deixar outro vídeo aqui. Tudo isso para a gente ir vendo e aprendendo a diversificação dos investimentos para que a gente tome menos risco. Dá para a gente investir sim nos FIAGROs, mas a gente não vai colocar todo o nosso dinheiro nesse tipo de investimento, porque se acontecer alguma coisa que a gente não goste, fica difícil de lidar com isso depois, né? E o BBGO11, ele é um fundo de investimento focado em CRAs, LCAs, CRIs, debêntures, tudo voltado em método de financiamento para o agronegócio. E a carteira desse fundo, o interessante que eu achei, que ela é dividida. Ela tem quase que metade desses CRAs atrelados ao IPCA, metade atrelados ao CDI. Então, o fundo pode sofrer ou performar de acordo com a variação da nossa taxa de juros também, ou de acordo com a variação do CDI. Depois ele tem ali alocado em caixa no pré-fixado e tem umas operações compromissadas também, mas é uma parte bem pequena da carteira de investimentos. Ele é um fundo bem diversificado nos setores da economia do agronegócio também. Ele tem lá Siderurgia Verde, ele tem
os créditos das cooperativas, eles têm no setor de alimentos, de café, milho e etanol, celulose, açúcar e etanol, ele está mais exposto, os grãos ele está mais exposto. Então ele tem uma carteira super diversificada. Nos últimos, de janeiro para cá, desse ano, de 2023, o fundo ele teve uma alta de 4%, mas ele está, consequentemente, tendo uma baixa nas últimas semanas, devido a umas mudanças que o gestor fez na teoria de investimento desse fundo, que eu acho que é importante, acho que é por isso que você está aqui. Mas para a gente entender isso, olha embaixo aqui nesse gráfico, você observa que repentinamente ele estava vindo negociando um valor baixo, teve uma leve alta, se manteve, depois teve uma queda brusca. Essa leve alta e essa queda brusca vão ser explicadas mais para frente. Eu vou te mostrar o que aconteceu. O fundo está sendo negociado a R$ 85,00, mas ele vale ali, todo o seu patrimônio, todos os CRAs que estão ali, valem R$ 97,00. Só que o mercado não está disposto a pagar R$ 97,00 devido às modificações que o fundo fez. Então o mercado está disposto a pagar R$ 85,00, eu acho que ele ainda tende a entrar em maior desconto ainda. Olha só, nos últimos meses ele tem distribuído aí os dividendos recorrentes mensais, conforme os fundos eles devem fazer essa distribuição. Então ele distribuiu R$1,80, ele vinha nessa média, né, entre R$1,90, R$1,80, R$1,20. Em junho ele teve essa distribuição super alta de R$2,35, aí depois já voltou para R$1 de novo, aí agora 92 centavos em agosto, em setembro 75 centavos, a gente vai ver no de outubro também. Aquela alta lá que a gente observou no gráfico foi devido a esse dividendo maior de R$2,35. Já a queda já teve a ver com esse dividendo de 75 centavos. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção é não investir em entrar e sair de fundos por conta de dividendos, tá? Não se baseie seus investimentos com base nisso, senão você não vai conseguir criar uma carteira sólida, você não vai conseguir realmente colher os frutos do longo prazo dos recebimentos de dividendos, vindo dos fundos imobiliários ou dos FIAs. Se você sai no momento errado do fundo, se você entra no momento errado, você vai amargar algumas perdas, você deixa de ganhar rentabilidade por tempo de exposição e recebimento de dividendos. Então, nunca entra ou saia de um fundo só por conta dessa questão dos dividendos, que você vai aí sair no prejuízo mais futuramente, tá bom? Vou deixar um outro vídeo aqui fazendo análise de fundos imobiliários também, para você aprender a diversificar a sua carteira. E olha só, o que aconteceu? O gestor ele propôs uma mudança no artigo 21 do regulamento do fundo imobiliário, falando que para modificação da política de distribuição dos resultados do fundo. Então ele quer mudar o jeito em que a distribuição de dividendos é calculada. É isso que o fundo quer fazer, e é isso que deixou parte dos investidores meio chateados. Muita gente saiu do fundo, deixou a gente com muitas dúvidas, ele não explicou direito. Mas o que ele quer dizer com isso? Para que serve? Qual que é o objetivo? O objetivo é otimizar a distribuição dos rendimentos, alterando a forma do cálculo. Então ele vai passar a utilizar o regime de competência ao invés do regime caixa, tá? Quando você usa o regime caixa, tudo que entra corrente no mês da empresa é contabilizado. Já o regime de competência, ele analisa também projetos futuros, dívidas futuras. Então é um jeito onde o gestor ele tem maior previsibilidade na distribuição de dividendos. E com isso, o que ele espera? O gestor espera criar uma maior solidez na distribuição de dividendos e criar uma regularidade na sua distribuição. Então, em junho, foi aprovado por todos os cotistas do fundo, foi aprovado que estava ok, ele poderia fazer essa mudança, só que se comprometeu um pouquinho os dividendos aí, é o que a gente vai fazer mais para frente, tá bom? Tá gostando do conteúdo, tá aprendendo, tá achando interessante? Compartilhe com alguém. Vai ser importante para mim também divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Se você conhece alguém que está começando a investir também, gosta desse tema, me ajude a divulgar o canal. No mês de outubro ele distribuiu 75 centavos e no mês de novembro ele vai distribuir 21 centavos, uma queda abrupta nos dividendos. E isso fez o fundo despencar um pouco.
Mas o que está acontecendo? O que eu entendo sobre isso? Eu entendo que o Fiagro, ele está passando por umas modificações estruturais e talvez esse rendimento desse mês bem abaixo do previsto, ele teve que ser executado dessa maneira para o gestor tentar equilibrar os dividendos futuros e achar uma forma mais perene, mais concreta de distribuição sempre dos mesmos resultados. Entendeu o que eu quero dizer? Então ele fez aquela primeira emissão lá de dividendos super altos, 2 e tanto, 2,35, aí agora um valor super baixo para tentar equilibrar na carteira. Claro que isso desagrada a gente, é um negócio muito chato de se trabalhar mesmo, a gente fica desmotivado com investimentos do fundo, mas o que eu entendo? Se eu sou uma pessoa que eu tenho esse Fiagro na minha carteira, eu não vou fazer nenhum movimento agora, eu vou esperar mais uns meses para ver o que está acontecendo com esse fundo, se ele vai continuar com essa distribuição super baixa de dividendos, ou se ele vai regularizar. O importante também é analisar nos últimos 12 meses. Os últimos 12 meses ele pagou 14% de dividend yield. Então, se ele pagou um mês muito e um mês pouco, isso vai se corrigindo com o passar do tempo. Eu não ficaria tão assustado assim. Claro que é um fator de alerta para a gente colocar na nossa mente, na nossa cabeça, para a gente ficar de olho no fundo, mas talvez tomar medidas muito desproporcionais, vender tudo ou desistir, não sei se seria uma das melhores coisas a se fazer. Para você comprar cotas desse Fiagro, do BBGA11, você vai pagar R$ 85,35, ele está negociando um P sobre VP de 0,89, ou seja, ele está com um desconto de 11% no valor da sua cota. No último mês, 21 centavos de dividendos, te deu um yield de 0,2 aí, um yield bem baixo, mas cabe a gente esperar para ver o que vai acontecer no próximo. Então, em resumo, o fundo vinha distribuindo dividendos com base no caixa, no regime de caixa. O gestor não estava se agradando muito disso, de como era calculado. Ele falou, vou mudar o regime de gestão para o regime de competência, que eu consigo ter uma previsibilidade melhor. Isso vai ferir o fundo por alguns meses, mas depois a estabilidade vai deixar a gente mais tranquilo, porque eu vou conseguir prever um dividendo futuro mais equalitário. Então ele soltou essa nota, todo mundo votou a favor, a maioria votou a favor, ganhou, eles mudaram a política de distribuição. E foi tudo isso que aconteceu. Se sentiu falta de alguma informação, tem alguma coisa que eu deixei de falar sobre esse Fiagro? Deixa aqui nos comentários, é super importante para mim. Vou deixar aqui também uma outra playlist do canal, analisando ações, para você entender a diversificação de uma carteira de investimentos. E se esse vídeo te ajudou, se você ficou mais motivado a se investir, se você se informou melhor, deixa o like aqui para mim, se inscreva no canal, ative o sininho, tem vídeo 3 vezes na semana, e comente aqui. Você tem cotas do BBGA11? E eu te vejo no próximo vídeo.